Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Que Deus seja louvado, meu irmão, que Deus seja louvado, minha irmã, por termos este encontro no programa Oração ao Pai das Misericórdias. Momento oportuno da graça de Deus para que nos deixemos curar, para que nos deixemos libertar, para que nos deixemos transformar pela misericórdia de Deus. Vamos tomar o Evangelho deste dia. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021. O Evangelho está em São Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39. Marcos, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava na cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, pela graça do santo batismo, nós fomos escolhidos por Deus para assumir a vocação de evangelizadores. Todos nós. Ser batizado significa ser também evangelizador. A Igreja, corpo místico de Cristo, ela tem a missão de evangelizar. E nós, membros desse corpo, também recebemos pelo sacramento do batismo a missão de evangelizar, a missão de anunciar a boa nova de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque anunciar a boa nova, pregar a palavra de Deus, é um instrumento importante para que outras pessoas possam também fazer a experiência da fé em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador. Para que outras pessoas também tenham a oportunidade de acolher o dom da redenção de Jesus por meio do anúncio da Boa Nova, por meio do anúncio do Evangelho. É importante que nós aprendamos sempre com Jesus a evangelizar. Olha como Jesus evangelizava. Ele evangelizava, sim, pregando a palavra de Deus, mas também prestando assistência às pessoas necessitadas. Foi à casa de Simão e André, soube que a sogra de Simão estava com febre, tomou-a pela mão, rezou por ela e ela foi curada. E assim, tantas outras pessoas procuravam Jesus para serem curadas, né, de suas enfermidades. Quantas pessoas foram libertas da escravidão do mal, da escravidão do pecado, da opressão do demônio por causa de nosso Senhor, da oração libertadora de Jesus.
Porém, uma coisa que me chamou a atenção ao ler o Evangelho de hoje foi exatamente o fato de que Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, ele se levantou e foi rezar no lugar deserto. Eu fico pensando, meu Deus, Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias Salvador. Ele vivia, porque sendo Deus com o Pai e o Espírito Santo, ou seja, ele vivia nessa intimidade com o Pai das misericórdias, mas mesmo assim ele sentia a necessidade de ter momentos de intimidade com o Pai pela oração. Não é possível falar de evangelização, não é possível meditarmos sobre a importância da ação evangelizadora da igreja, sem também, irmãos e irmãs, meditarmos sobre a importância da vida de oração. Jesus rezava, nós também precisamos da oração. E por isso nós pedimos ao Pai das Misericórdias que Ele nos dê o dom da oração. Que nós também possamos no nosso dia a dia procurar aqueles momentos de oração, aqueles momentos de diálogo com Deus, momentos onde verdadeiramente nós abramos a nossa alma, o nosso coração para falar com Deus e ouvir Deus. A oração precisa ser um hábito, ou seja, nós precisamos sim orar todos os dias, procurando sempre as luzes de Deus, abrindo o nosso coração às luzes de Deus, à luz da sabedoria de Deus, à luz do amor de Deus, o Espírito Santo. Peçamos a Deus essa graça, que nós sejamos evangelizadores, também rezando, e que tantos outros irmãos e irmãs recebam o dom da oração para que sejam evangelizadores eficazes. Homens e mulheres que testemunham a palavra de Deus, testemunhando a fé por uma prática coerente dos mandamentos de Deus, sobretudo o mandamento do amor, mas também homens e mulheres de oração. É a graça que nós pedimos hoje ao Pai das Misericórdias, o dom da oração. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao vosso santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos este Filho pródigo que volta para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Dignai-vos, ó Pai das misericórdias, abençoar os objetos de piedade que estes vossos filhos e filhas vos apresentam. E de um modo especial abençoai a água, infundindo-lhe o Espírito Santo, para que este sacramental nos ajude a viver comprometidos com a ação evangelizadora da Igreja, para que este sacramental nos ajude a viver o dom da oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre todos vós, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, sobre as vossas famílias, sobre os vossos lares, sobre os ambientes do vosso trabalho, desse permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.